Glória a Deus, tem muita gente, fala amém? Amém. 140 mulheres sentadinhas. Isso mesmo, glória a Deus. Nós fechamos, esgotamos, era para ter mais, mas eu falei, não pode mais, porque 140 vira colapso, né? Graças a Deus, você está aqui, que você fez sua inscrição antes, fala amém? Amém. Tá vendo? Antigamente eu tinha esse problema, porque quando eu estava lá no prédio da Pampulha, cabia até 1000, né? A pessoa fazia lá na porta. Agora não é assim, tá vendo? Todas as coisas cooperam. Então, irmãs, eu creio que essa capacitação, a Luciana até comentou isso na palavra dela, mas essa questão de às vezes você pensar, para que mais uma capacitação? Mas eu já sei, eu estou aqui há 13 anos, porque nós estamos com a videira aqui, vai fazer 13 anos, né, em janeiro. E falar, eu estou aqui tem 12 anos, eu escutei isso, porque desde que eu cheguei aqui, eu faço uma capacitação em janeiro e uma em julho. Essa vez, ou em agosto, né? Essa vez foi em setembro por conta de datas. Mas às vezes você pensa, mas para que eu tenho que fazer de novo? Para que eu tenho que ouvir a mesma coisa? Para que eu tenho que escutar as coisas que eu já sei? Porque a Bíblia diz que é maravilhoso você repetir essas verdades. A Bíblia que falou que você tem que repetir. Paulo mesmo falava, não é nada meu, eu estou repetindo aquilo que eu já ouvi. Querendo ou não, você... Tá tudo bem com o som? Quando você ouve, já ouviu 2 ministrações aqui de coisas muito básicas, mas não tem coisa que elas falam aqui que você tinha esquecido? Você fala, gente, sabe que eu não estou fazendo esse negócio mais? Fazia isso quando era no comecinho, agora eu não faço mais. Gente, olha que coisa. E aí você vai relembrando. Não é assim que funciona? A palavra, hoje eu vou ministrar uma palavra. Na verdade é um compartilhar de algo que Deus tem colocado no meu coração. Não tem nada novo, nenhum versículo que eu leio aqui para você vai ser novo. Nenhum. Tudo você já conhece. Para que você tem que ouvir palavras de novo? Fala comigo que a palavra é viva. A palavra é viva. Ela é eficaz. Não é extraordinário isso? Aí cada vez que você ouve a palavra, aquilo enche o seu coração. Às vezes eu estou pregando de algo, mas Deus fala outra coisa completamente diferente de você. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Eu estou num culto, a pessoa está falando de Deus vai me dizer. Mas com a palavra que a pessoa está pregando. Às vezes um versículo, um exemplo que ele deu, uma coisa que ele contou, Deus fala comigo. E você é ministrado por Deus. Não é lindo isso? É lindo. Por quê? Porque é por causa disso que nós estamos aqui. Você, o que está acontecendo? Não posso andar para o lado de cá. Tem que ficar parada. Deus me livre de pregar parada. Eu morro. Juliada. Pensa. Teve um dia que eu estava gravando, eu tive que gravar parada. Eu falei, gente, não sai. O negócio de ficar parado aqui assim, ó. Sabendo que tem uma câmera na minha frente, piorou muito. Então, eu quero só te animar, para que você possa abrir o seu coração. Tá chiando ainda. Ó, chega perto dessa caixa, ela grita. Calores dela. Aí eu chego perto dessa, como faz? Eu vou ficar em pé, em cima do púlpito. Então, não funciona. Alguém resolve, já ajuda. Então, chega essas caixas pra lá, sei lá, para ficar perto de mim. Porque aí elas não gritam. Tá chiando. Mas eu só queria que você abrisse o seu coração. Para essa ministração, para outras ministrações, não tem nada novo mesmo. Nada que a gente vai ministrar é novo. Mas aquilo vai ser novo no seu coração. Amém? Vai ser renovado quando você ouvir de discipulado. Depois você vai ouvir, vai ver coisas assim, práticas de célula. Você vai ver a prática. Nós não vamos fazer prática de Domingo Kids porque o nosso Domingo Kids ainda está no processo de lugar. Né? Às vezes lá na sua não tá, mas aqui tá. A gente fica numa microsala para caber muitos meninos, aleluia. E aí eu não sei como é que eu faço ainda. Aí saiu do prédio de lá, veio para cá, e veio todo mundo, virou um colapso. Então eu resolvi nem falar de Domingo Kids, entendeu? Porque a hora que a gente conseguir uma sala, aí a gente faz padrão Domingo Kids. Quantos estão comigo? Amém. Mas o importante é que você tenha o seu coração aberto. Amém? Para ouvir da parte de Deus. Eu não tenho dúvida que você está com o seu coração aberto. Você não estaria aqui num sábado, nesse solão ali. As irmãs dali estão até amarelas, assim, de tanto sol brilhando, derretendo. Para simplesmente não ouvir da parte de Deus. Você não é obrigado a estar aqui, não é verdade? Você veio porque o Senhor te trouxe. Amém. Então eu creio que Deus vai falar com você. Põe no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por esse tempo, por essas irmãs
Pai, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por esse momento que o Senhor separou para falar aos nossos corações. Obrigada porque eu sei que o Senhor vai falar conosco. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Quer que eu pegue outro microfone? Som. Você só não mexe nesse negócio. Vai que esse trem. É porque tá na antena. É aqui o problema? Tá bom. Vamos lá. Glória a Deus. Mas eu queria ministrar, compartilhar na realidade com vocês. Você tem problema com esse púlpito também. Não enxergo o negócio. Está bom. Queria compartilhar com vocês uma palavra. Coloquei o nome de Pensando Como Deus Pensa. Fala comigo, pensando como Deus pensa. Pensando como Deus pensa. Abre lá comigo em Provérbios 4:20. Abre aí rapidinho. Meu relógio parou. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Inclina o seu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda no íntimo do seu coração. O que o Senhor está falando aqui? Para você guardar o quê? Aonde? Guarda a minha palavra no íntimo do seu coração. Não foi isso que ele falou? Por quê? Ele está explicando aqui. Porque são vida para os que o acham e saúde para todo o seu corpo. Olha que palavra linda. Ele está falando, guarda as minhas palavras. Por quê? Porque ele é saúde e ela é vida. Então você precisa guardar no íntimo do seu coração. E aí ele fala o versículo que todo mundo conhece, 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tá, mas o que ele está falando aqui nesse versículo? Que você tem que guardar o coração, porque dele vai proceder todas as coisas. Aí ele fala, o que você tem que guardar no seu coração? Hã? A palavra. Você tem que guardar a sua palavra. Abre lá em Mateus, a palavra dele. Abre lá em Mateus 12. Versículo 34. Mateus 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Em outras versões fala, porque a boca fala aquilo que está no coração. Lá em Lucas 6,45 diz, o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Por que você tem que guardar a palavra dentro do seu coração? Porque você vai falar aquilo que entrou. Você vai liberar aquilo que foi para dentro do seu coração. Ou vai a palavra, ou vai uma outra coisa. O que foi que ele falou aqui? O homem bom vai tirar do tesouro do coração dele coisas boas. E ele vai falar coisas boas. Agora o homem mau vai tirar também do tesouro do coração dele. Os dois, tanto o bom quanto o mau, tiram aonde? Do coração. E aí está falando aqui, por que é tão importante você guardar o seu coração com a palavra? Porque você vai falar, e quem fala faz, crê, por isso eu falei. Quando você crê, você fala, se você fala, você age. Ou seja, você vai agir de acordo com aquilo que está no seu coração. No seu coração. Por isso é tão importante você pensar como Deus pensa. Se você não renova a sua mente, renova o seu coração, você não vai pensar como Deus pensa. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós vamos começar nesse semestre a apostila de João. Na apostila de João, ela tem assim, toda apostila tem um assunto principal. Igual agora essa que nós terminamos é do reino da volta. Qual que é o assunto principal do João? Quem está aqui há mais tempo sabe, já fez essa apostila. Qual é o assunto principal da apostila de João? Fala comigo, novo nascimento. Porém, você vai ministrar para as crianças novo nascimento, porque você crê que ela precisa nascer de novo, concorda comigo? Amém.
significar para você nascer de novo? Você vai ministrar a apostila com o mesmo encargo? Você percebe como é sério você pensar como Deus pensa? Porque se eu acho que criança não vai para o inferno, para que eu vou pregar para ela que ela tem que nascer de novo? Vou ter esse trabalho todo. Comprar uma apostila, ministrar para ela a semana toda, um semestre, para falar para ela que é importante nascer de novo. Você está me entendendo? Amém. Você percebe quão sério? Eu estou te dando um exemplo pequeno, simples, bobo, de importância que tem você ter o seu coração impresso no seu coração a palavra de Deus. Você precisa pensar como Deus pensa. Estou te dando um exemplo da apostila, mas isso tem a ver com a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Romanos 12:2, eu sempre falo esse versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Agora então você está renovando. O que é renovar? Fala assim comigo, tirar o velho, pôr o novo. Então você está renovando, você está tirando aquela mentalidade, aquelas coisas, paradigmas, aquelas fortalezas, aquelas coisas que você pensava e está renovando. Para quê? Para que você experimente o quê? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer? Amém. Então eu preciso fazer algo. A Bíblia diz, você precisa... Eu preciso fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Não. Eu preciso fazer aquilo que disseram que agora é o melhor. 8 passos para ser feliz, já viu? Mande isso para todas as pessoas que você gosta no WhatsApp. Eu recebo isso demais. 8 passos para ser feliz. Gente, eu já sou feliz. Não vou mandar, porque não existe passo para ser feliz. Mas é assim que as pessoas veem. Então eu preciso renovar. Você tem que renovar. E eu gosto de ler na íntegra. No grego, para você, o que significa essas palavras aqui? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Renovação no grego significa completa mudança para melhor. Não é lindo isso? Então você precisa mudar completamente a sua mente para melhor. Como é que você muda para melhor? Fala comigo, com a palavra. Aí ele fala aqui. Da vossa mente. O que é a mente? Nesse versículo aqui. Faculdade de perceber, entender e habilidade de sentir, julgar e determinar. O que você precisa fazer? Você precisa mudar completamente para melhor a sua faculdade de perceber, entender e a habilidade de sentir, julgar e determinar. Isso é renovar a sua mente. Fala amém. Amém. Você precisa renovar a sua mente. Vou te contar uma historinha que você já deve conhecer. Mas você já viu aqueles elefantes de circo? Aqueles elefantes enormes? Você já viu como é que eles ficam presos? Pelo pé, num toco deste tamanhozinho assim, ó. Trocinho. Você já viu isso? Você acha realmente que aquele toco segura aquele elefante? Nunca. Segura nem a tromba dele. Quanto mais ele inteiro. Não segura, mas por que ele fica preso? O que está prendendo ele? É o toco que ele está amarrado? Fala assim comigo, a mente. É a mente dele que amarrou ele naquele toco. Por quê? Porque desde criancinha, né? Pequenininho lá, como é que chama o elefantinho? Desde filhotinho, ele é preso num toco. Mas quando ele é filhotinho, realmente o toco segura ele. E aí ele tenta sair por muito tempo. E não consegue. O que ficou cravado na mente dele? Não consigo sair, nem vou tentar mais. Estou preso. E aí o toco que não serve para prendê-lo, prende. Quero dizer algo para você. Isso acontece na nossa vida. Tem muito toco na sua vida que não te prende mais. Mas você tem calcificado na sua mente. Estou presa. Não tem como sair disso. Por quê? Porque o diabo colocou um toco na sua frente para você olhar para o toco. Para você calcificar a sua mente. Mas por isso que você está aqui hoje, nessa tarde. Para quê? Fala assim comigo. Renovar a mente. Renovar a mente. Você precisa renovar a sua mente. Você vai ser liberto hoje. Amém. Fala amém. Amém. Então eu queria dar um exemplo para você de 2 irmãos na palavra que também não conseguiam, que estavam como esse elefante presos. De alguma maneira, em alguma circunstância, eu vou falar só 2.
que não deixavam com que eles pudessem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar de Marta e do irmão do filho pródigo. Queria ler com você lá em João 10:38. E depois, Lucas 15:25. João 10:38. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebera em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã não me tenha me deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lá no irmão do filho pródigo, versículo 25, Lucas 15:25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou o seu irmão, e o seu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento seu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é seu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto, reviveu, tinha perdido e foi achado. Dois irmãos, foi de um homem e de uma mulher aqui, de Marta e do irmão do filho pródigo. Eles têm o mesmo problema. São circunstâncias completamente diferentes, um novo e um velho, supostamente, né, assim, uma coisa antiga, e o tempo em que Marta já estava com Jesus, uma parábola que Jesus contou, e o outro diretamente com Jesus. Mas os dois têm a mesma característica. E eu queria falar só de duas. Por que eles tinham essa atitude? Porque os dois não participaram de uma festa. Você percebe? Que existia uma festa, tinha um jantar. Um jantar onde Jesus está é uma festa, não é? É. Pensa comigo. Vira uma coisa. Jesus foi jantar, virou uma festa. E o outro realmente tinha uma festa que o pai estava dando, porque o irmão voltou. O filho voltou. E eles não participaram. Nenhum dos dois participou da festa. Nenhum dos dois. Por quê? Eu coloquei aqui algumas características. Primeira característica que eu coloquei, pus duas características na realidade. Primeira, eles não tinham boa consciência. O que é isso, pastor? Vamos ler lá. 1 Timóteo 1,5 diz, abre lá comigo. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e uma boa consciência, e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé, e fala comigo, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufragar na fé. O que foi que fez esse pessoal naufragar na fé? Está escrito aqui nesse versículo. Porque eles rejeitaram, irmãos, eu acabei de ler, eles rejeitaram o quê? A fé e a boa consciência. É importante você ter boa consciência? O que significa ter boa consciência? É você possuir uma consciência sem condenação. É uma consciência boa, livre, que não te condena. Porque quem vive debaixo de condenação, vive da maneira como esses dois irmãos estavam. Eles vivem sem participar da festa. Eles têm algumas características. Eles ficam cobrando o tempo todo. O que foi que eles fizeram aqui o tempo todo? O que a Marta falou? Senhor, o senhor não vai fazer nada? O senhor está vendo aí Maria sentadinha aí no pé do Senhor sem fazer nada? O senhor não está vendo tanta coisa que eu estou fazendo? O senhor não está vendo tanto trabalho que eu estou tendo? Fala para ela, vir aqui me ajudar. Quando Marta fala isso, ela está cobrando de Maria e de Jesus. Porque em outras palavras, ela está falando, o senhor não está vendo? Não é possível que o senhor não está vendo, ela está no pé do Senhor. O senhor não está vendo eu andar de um lado para o outro? E o senhor também não está fazendo nada. Eu sou pastora, mas eu escuto isso algumas vezes. Mas o senhor está vendo? Fulano, o que está fazendo? O senhor não vai fazer nada.
Então, dos meus filhos, chega um e fala, você tá vendo o que o fulano tá fazendo? A senhora não vai fazer nada. Por quê? É uma mentalidade de condenação. O tempo todo cobrando. Você não vai fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. O irmão do filho pródigo, o que ele falou? Esse filho seu, que não é meu irmão, que é filho dele. Já viu que ele falou? Esse seu filho, que eu nem considero. Ele desperdiçou tudo com meretrizes, acabou com tudo que a gente tinha. Eu estou aqui trabalhando. Eu não paro de trabalhar nem para comer um bezerrinho com os meus amigos. Estou te servindo ó. E o senhor agora faz uma festa para ele. Isso é mentalidade de condenação. Gente que está com mentalidade de condenação não consegue desfrutar da festa. Não consegue desfrutar do banquete. Não consegue desfrutar da presença de Jesus. Não consegue desfrutar da presença do Pai. Você estava que eu estou te contando histórias diferentes, mas que diz a mesma coisa. Eles não conseguiam desfrutar. O filho estava lá trabalhando, mas não estava desfrutando. Marta estava servindo, mas não estava desfrutando. Não adianta você liderar uma célula se você não desfrutar. Senão você vai fazer igual esse irmão aqui. Mas tem 12 anos que eu lidero uma célula. E até hoje, ninguém sabe o meu nome. Até hoje. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Porque eu estou aqui. Nunca faltei uma capacitação. Nunca faltei um retiro. Eu sou uma pessoa incrível. Sou uma pessoa única. Mas a pastora Janaína não fica comigo. Nunca tirou uma foto no final. Estou pensando em alguma coisa de agora. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de condenação. O que foi que Jesus falou para Marta? Você está perdendo o melhor da festa, querida. Eu acabei de te contar que eu multipliquei comida para 5.000 homens, fora mulher e criança. Você acha realmente que vai faltar comida aqui se você sentar? Vai não. Senta com ela. Eu não vou tirar de Maria a melhor parte. Eu não vou tirar de Maria desfrutar. Você que deveria vir para o lugar dela. Mas ela queria fazer ok, que fizesse, mas que se alegrasse no que ela estivesse fazendo. Mas ela não estava fazendo por alegrar, era por obrigação. Porque ela era mais velha daquela bendita daquela casa, e Jesus chega com no mínimo 12 homens que tangem vem atrás dele, e todo mundo surge senta para comer. Marta, Marta, onde que está Marta? Porque a Maria está sentada lá aos pés, pensa como é que está a Maria, e ele já deve nem chamar. Não é verdade? Vou chamar, ela já está lá no quinto céu, subiu do terceiro, foi pro quinto. Não é verdade? Mas isso aqui, o que Jesus falou para ela? Não repreendeu, falou, Marta, você não devia estar fazendo isso. Ele falou, ele só falou para ela, você está perdendo a melhor parte. Porque a Maria pegou. Quer desfrutar. O que o pai falou para o filho pródigo, o irmão do filho pródigo? Você sempre está comigo. Se você não matou esse bendito, esse bezerro, é porque você não quis. Você nunca me pediu. Eu lembro uma vez que eu viajei, que na volta eu trouxe umas coisas para os meninos, de lembrancinha, e aí eu trouxe mais coisas para Maria Eduarda, porque ela pediu. E aí o Vitor falou, ai, mas por que ela ganhou tal coisa? E a gente não ganhou? Eu falei, porque ela pediu. Ah, então agora eu entendi. Então agora tem que pedir. Eu falei, óbvio, tem que pedir. Ele falou, mas agora eu vou pedir tudo. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, não é igual para todo mundo? Não, por que tem que ser igual? Você não pediu, a outra pediu. Ele estava falando igual, eu estou aqui, mas eu nunca soube que você queria um novilho cevado. Isso para mim é novidade. Você queria uma festa? Por que você nunca me pediu? Eu teria feito igual. Não é incrível isso? Isso aqui está falando de nós. Qual era o problema desses irmãos? Que eles estavam debaixo de condenação. Quando você está debaixo de condenação, você não consegue caminhar. Quando você está debaixo de condenação, você não desfruta. Você não descansa. O que foi que ele falou? Eu estou aqui trabalhando o tempo todo, eu nem descanso. Marta não podia nem sentar. Quando você está debaixo de condenação, você não se dá o luxo de descansar. Quando você está debaixo de condenação, você não se dá o luxo de se alegrar. Eu tenho que servir esse povo, Jesus. Vai, como é que eu vou fazer? Descansando.
Vem pra cá. Vem sentar aqui junto com Maria. Você acha que Marta faz uma coisa dessa? Nunca. Nunca. Por quê? Por causa da mentalidade de condenação. Lá em Mateus 9, abre lá comigo. Conta a história de um paralítico que Jesus curou. Vou ler com você. Carol, você tá com a placa ali? Tá. E Jesus, 9:2. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Lembra que eu falei? Do coração de novo. Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levante e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta, toma sua cama e vai para casa. E levantando foi para sua casa. O que foi que aconteceu aqui? Jesus curou um paralítico, não é verdade? Jesus curou um paralítico. Mas quando que ele foi curado? Quando foi removida a condenação dele. O que foi que Jesus falou para ele? Estão perdoados os seus pecados. Levante e anda. O que deu liberdade para ele andar? É porque foi removida a mentalidade de condenação. Não tem mais nada então que me condena? Não tem mais nada então que me impede de caminhar? Não tem mais nada então que me prende nesse leito? Então eu vou levantar e caminhar. Foi removida a mentalidade de condenação. Por isso que ele caminhou. Por que às vezes você está parado? Porque tem ainda uma mentalidade de condenação. Não, eu mereço isso. Não. Ai, sempre soube que isso ia acontecer. Não, o negócio vai, mas na hora volta. Não, sabia, nós estávamos esperando essa coisa. Não, eu sei que fala, mas na hora não vai. Existe uma mentalidade de condenação e isso te deixa no leito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Muitos são perdoados, são todos perdoados os seus pecados. Levanta e anda. Agora eu vou te mostrar um outro. Que está lá. Não pus o versículo. Acha para mim que eu não coloquei aqui. Aquele que eu li para vocês no discipulado. Em frente. Tem uma história, eu vou ler para você, mas que Pedro e João chegam na porta do templo e tem um coxo parado lá na porta. E ele chega para ele e fala assim: eu não tenho dinheiro, estou parafraseando para você. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, levanta. Lembra dessa história? Eu vou ler para você. E aí a Bíblia diz que ele se levantou e as pessoas olharam chocadas. Atos 3. Lê alguém aí para mim, você tem? Deixa eu abrir aqui. Eu já estava muito. Eu vou ler o 3. Vendo ele, Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ele ser o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E encheram-se de admiração. O que está falando dessa história? Da mesma coisa. Eu vou te contar uma coisinha aqui. Quando Pedro chegou junto com João para falar com esse homem, que também estava com um problema, o que ele falou? Olha pra gente. Não foi o que ele falou? Olha pra gente. Eu não tenho dinheiro. Quando você fala isso para um cara que está lá esmolando, como diz a palavra, você não tem nada. Se você não tem dinheiro, tem comida que você vai ter. Mas Pedro falou para ele: olha pra gente. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo melhor do que dinheiro. Levanta e anda. E a Bíblia diz que esse paralítico levantou, andou e entrou no templo louvando a Deus.
Mas aqui fala de duas coisas que aconteceu na vida de Pedro, diferente de Marta e do irmão do filho pródigo. Não existia mentalidade de condenação na vida de Pedro. Ele tinha uma convicção que aquilo que ele tinha era melhor do que dinheiro. Que era Cristo. Porque ele podia ficar com vergonha de falar, não podia? Não dá, gente. Vou falar pro cara que está aqui esmolando na porta que eu tenho Jesus. Não tem ouro nem prata. Eu tenho que ter alguma coisa. Como é que eu vou falar para ele? Às vezes você fica constrangido de falar. Às vezes você tem o coração de Maria. Você queria ficar lá aos pés de Jesus. Mas você fica constrangido de ficar. Porque o que vão falar de mim? O que a Marta vai falar de mim? O que ela falou mesmo. Porque você a matou. Fica aí sentada no pé de Jesus, faz nada. Falou pro próprio Jesus. Pois é, mas ela não teve vergonha. Assim como Pedro não teve vergonha de fazer aquilo. Por quê? Porque ela sabia que estar aos pés de Jesus era a melhor parte. Amém. Ela sabia que ficar ali ouvindo Jesus era melhor e valia a pena. Amém. Então não importava o que Marta ia falar. Da mesma maneira, Pedro, ele tinha convicção, não tinha mentalidade de condenação nele. Ele tinha convicção. Por quê, irmãos? Vou falar uma coisa para você do Ministério de Crianças. Se vocês quiserem mudar de lugar, adiantar, sentar ali, ó, põe a cadeira de vocês ali, ó. Que o sol está direto em vocês. Põe aqui, ó, no cantinho. Pode pôr. O Ministério com Crianças. Sabe quando a gente vai em alguma conferência, alguma coisa? Estou falando das nossas de kids em Goiânia, não. Mas aí você vai em algum lugar e a pessoa fala assim, você também é pastora? Eu sou. De quê? De criança. Ah. Entendi. Tipo assim, pastora já é o fim. De criança é o fim do fim. Entendi. Ah, legal. Não tem mais nada. Vocês querem saber de criança? Vocês devem ter só de menino. Quer saber? Tá bom, ok, obrigada. Então tá. Foi tudo bem. Se você anda baseado nessa mentalidade de condenação, você não vai falar, olha pra mim. Eu tenho algo para falar da parte de Deus pra você. Por quê? Porque você também vai ter mentalidade de condenação. Se eu tivesse baseada no que as pessoas acham a respeito do ministério infantil, e você é a mesma coisa, porque você está aqui por causa desse ministério, você também ia ter a mesma postura. Ah, vou nem falar, né? Deixa pra lá, alguém dá uma comida pra ele, uma esmola pra ele, eu tô sem nada. Como você tá sem nada? Você tem Cristo. Aleluia! Você tem tudo. Amém. Ele não tinha mentalidade de condenação. E sabe uma outra coisa que o Senhor falou comigo muito forte? Pedro tinha poucos dias, pouco mais de um mês, quase 2, que ele tinha negado Jesus. Estava recente, muito recente. Ele tinha negado o Senhor. Mas ele chegou para o cara e falou, olha para mim. Só faz isso alguém que não tem mentalidade de condenação. É verdade. Porque se ele tivesse uma mentalidade de condenação, foram fatos. O cara negou Jesus para a empregada. A empregada chegou para ele e falou, você andava junto com ele de jeito nenhum, nunca. Nem fala desse assunto, ele não conhece esse homem. Não foi? Ele negou 3 vezes. Negou descaradamente Jesus. Aí agora ele chega por um paralítico lá, por um coxo na frente do templo e fala, olha para mim. Eu quero te dizer, você vai andar no nome de Jesus Cristo de Nazaré? Tem que ser muito liberto da condenação, tem não? Aleluia. Amém. Mas isso aqui está aqui para você lembrar, você precisa ser liberto também. Amém. Porque às vezes tem circunstâncias que você já viveu, que você já fez, que são fatos reais. Como foi o de Pedro. E são recentes. Porque ele pensa assim, não, tinha que ter pelo menos um ano, né, pastor? Assim, não sei, deixa eu parar um ano, até que meu coração seja resolvido e não sei, né? Foi uma negação, foi 3 vezes, entendeu? O gato cantou. E foi uma coisa assim muito profunda. Jesus me olhou nos olhos, eu chorei amargamente. Você já não sabe a experiência que eu passei. Eu preciso de um tempo. O tempo dele foi até encontrar Jesus na praia. Jesus fala para ele, volta a fazer o que eu te chamei para fazer, abençoado. Você me ama? Então vamos apacentar as minhas ovelhas. Foi só até esse tempo dele encontrar com Cristo. E Cristo fala para ele, eu amo você. Você é amado meu. Pode ir sem condenação. Pode mandar olhar para você que eu vou falar na sua palavra. Por causa do meu nome. Amém. Isso é sair da mentalidade de condenação. E aquele homem conseguiu andar.
Você sabe que isso acontece às vezes nas nossas vidas aqui? Fala de duas coisas. Um foi curado, porque removeu dele mesmo a condenação. E o outro, ele foi usado para retirar a condenação do outro. Para retirar a angústia do outro, que foi Pedro. Por quê? Todos dois, porque não tinha mentalidade de condenação. Ou você pode fazer isso na sua vida, ou você pode ser usado para fazer na vida de outros. A questão é, a condenação é maligna. De qualquer maneira, em outro, em você, na circunstância, na célula, em qualquer lugar, precisa ser removida. Fala, remove a acusação. Remove a acusação. Pastor, o que é remover a acusação? Remover a acusação é remover a cobrança. Remover a acusação é remover o sentimento de injustiça. Remover a acusação é remover a comparação. É remover as palavras de morte. Lembra do primeiro versículo que nós lemos? Guarda a minha palavra no seu coração, no íntimo dele. Por quê? Porque isso é vida e saúde para todo o seu corpo. Então é o seguinte, quando você remove essa mentalidade de condenação, você vai ter vida e saúde. Amém. Você vai ter alegria, porque quem tem vida e saúde tem alegria, não tem? Amém. Só que Neemias 8:10 diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe que quando você não tem alegria, quando você não tem vida, quando você não tem saúde, você não tem alegria, tem? Quando você não tem alegria, você não tem força. E é por isso que fica como essas pessoas que nós vimos aqui, parados. Ficam sem conseguir se mover, ficam sem conseguir andar, ficam coxos, ficam esmolando. Olha que palavra! Aquele homem estava esmolando. Ele nem podia entrar no templo. Mas porque ele foi liberto, a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo e produziu algo em todos os outros que estavam lá. Oh, aleluia. Isso faz diferença na sua vida e na minha. Amém. Segunda coisa, é a última, que esses irmãos, que eu dei o exemplo de Marta e do irmão, faziam, que não deixavam eles desfrutar. Eles falavam só o que viam, e não o que eles criam. 2 Coríntios 4:13, abre lá. Diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Quero ensinar algo para você nessa tarde. Você precisa aprender a falar o que você crê. Você já sabe disso, você aprende isso no seu cursão. Você precisa falar o que você crê, e não aquilo que você está vendo simplesmente. Só que é um exercício que você precisa fazer. Por quê? Porque o diabo pinta um quadro para você, sabia disso? Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia imaginando um quadro que Deus pintou para nós. Mas o diabo também pinta um quadro para você. Ele pinta um quadro de circunstâncias na sua vida. Queria te mostrar algo na palavra, que esses dias eu fiquei meditando. Abre lá em Gênesis 2:16. Gênesis 2:16 diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Fala comigo, livremente. Livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. O que foi que o Senhor falou com Adão e Eva? Você pode comer de toda a árvore do jardim? Livremente. Você pode comer de tudo que você está vendo. Quero só te falar um detalhe. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não mexe. Não come. Porque senão você vai morrer. Ele só falou um detalhe. O que foi que ele deixou claro? Que ele podia comer? Fala comigo, comer livremente. Comer livremente. Isso mesmo, mas agora abre lá em Gênesis 3:1. Quando o diabo chega para conversar com Eva, olha o que ele diz. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como é que ele começa. Ele já começa pelo que não pode. Por acaso, como é que foi mesmo que Deus te disse, Luciana? Não pode fazer isso?
Você não consegue romper nessa área? O que foi mesmo que aconteceu na sua vida? Você não pode ter prosperidade, você não vai crescer, você não vai romper, você não vai ter. O que é mesmo, Janaína Lima? Você conseguiu perceber a diferença de Deus e do diabo completamente? Ele sempre começa com a negativa. O Senhor falou para ele, você pode comer livremente. Está vendo o jardim inteiro? Você pensa quantas mil tipos de árvores tinha lá? Não consigo nem imaginar. Mas tinha muito, porque tudo que Deus faz é em abundância. Amém. Aleluia. Tinha muitas. Aí Deus falou assim, olha para isso tudo aqui. Você pode comer livremente. Amém. Só vou te falar uma coisinha. Aquela você não come, porque você vai morrer. É só um detalhe. Mas o diabo, ele pega exatamente nisso. O que foi mesmo que Deus falou? Que você não pode comer das árvores do jardim. Você tem que enxergar isso na sua vida. É a maneira como o diabo pinta os quadros. Ele sempre vai pintar o quadro para você o seguinte. Ah, gente, então você está orando aí pro seu negócio. Mas como é que é mesmo que está acontecendo há 10 anos na sua vida? Nunca rompeu, querida. É assim, né? Vai romper agora. Não é assim que ele fala? Você fala, meu Deus, é mesmo. Nossa, eu já quebrei 2, 3, 4, 5 vezes, né? Cadê a Carol? 5 vezes. 5 vezes. Você acha que quando ele ia começar o negócio, o que o diabo pintava para ele? Todas as vezes que ele quebrou e deveu. Mas é mesmo, Amós, agora resolveu abrir novamente o seu emprego, outra empresa. Para quebrar novamente quanto tempo depois? Aí você fala, meu Deus, eu vou abrir não, é mesmo. Ah, meu Deus, não, eu tinha esquecido que eu quebrei. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Amém. Eu estou te ensinando a enxergar de forma espiritual. Tudo que você vai fazer na sua vida tem um quadro pintado por Deus. Amém. Só que o diabo pinta um quadro e põe na sua frente. Para que você esqueça aquilo que Deus te disse. E aí, o que eu acho extraordinário da parte de Deus é que ele sabe disso. E ele é tão maravilhoso, tão lindo e tão poderoso que às vezes ele sabe que o diabo vai colocando tanta coisa na frente daquele quadro que ele pintou que você esquece da pintura. Você esquece da promessa. Você esquece daquilo que Deus disse. Só que aí ele sabe disso e às vezes você abate, às vezes você fica triste, às vezes você cansa e às vezes você fica sem fé, sem ânimo. Isso aconteceu com Abraão. Abre lá em Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo. Você imaginar isso, né? Eu vou te proteger. Escudo é para proteger. Ele está falando para ele, eu vou cuidar de você. E o seu grandíssimo galardão. Você vai ter uma recompensa. E aí ele fala para ele: Senhor, que me há de dar, pois antes sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que o nascido da minha casa vai ser então o meu herdeiro. Abraão estava bem? Não. Tinha um quadro que Deus pintou para ele há muitos anos atrás? Sim. Há um tempo atrás? Sim. O que Deus falou para ele? Você vai ser pai de multidões. Era o quadro que Deus pintou para ele. Só que aí as circunstâncias foram vindo e o quadro ficou lá atrás. E aí olha o que Deus faz. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o seu herdeiro, mas o que das suas entranhas sair vai ser o seu herdeiro. E olha o que Deus fez. Então levou para fora. Aí o Senhor te tira para uma capacitação, te tira para um retiro, te tira para um tempo sozinha na sua casa, te tira para ouvir uma palavra, te tira para ler a Bíblia, te tira para ouvir algo. Ele te leva para fora. E fala: agora olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe assim: assim será a sua descendência. Aleluia. O que ele estava falando para ele? Primeiro ele estava mudando a visão dele. Olha para o céu, conta as estrelas. Você acha que ele contou as estrelas rápido? Até cansar e pegar a conta? Deus deu uma pausa para ele. Para ele ficar olhando para o céu. Porque à medida que ele ia contando as estrelas, ele ia lembrando da palavra que Deus deu para ele. Oh, amém.
À medida que ele ia olhando para o céu, ele falava, gente, mesmo. Eu fui chamado para ser pai de nações. Eu sou homem de Deus. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. E a cada estrela que Ele contava, isso ia acontecendo. E isso foi nesse dia. Depois, no capítulo 17, a Bíblia diz o seguinte, que Ele mudou o nome dele. Primeiro Ele mudou a visão. Depois Ele mudou a fala. Porque quando Ele mudou o nome dele para Pai de Nações, era assim. Ô Pai de Nações, vem jantar. Ô Pai de Nações, vem almoçar. Pai de Nações, você vai me levar que horas? Pai de Nações, telefone. Aí você tem que ficar ouvindo aquilo. Crie por isso? Amém. Aquilo vai entrando. A fé vem pelo Ouvir. Pelo ouvir. Então primeiro Deus mudou a visão dele. Vem para fora, querido. Vem contar as estrelas. Aí passa um pouquinho. Ele muda a fala. Vou mudar o seu nome. Vou começar a te chamar de outra maneira. Para você ver a diferença. E pouco tempo depois Isaac veio. Por quê? Porque o anjo falou, daqui um ano ela vai dar luz. Pouco tempo depois desse fato. Por quê? Eu quero mostrar para você nessa tarde que existe um quadro pintado para você. Aleluia. E esse quadro pintado já foi pintado há muitos anos. E ele já foi concluído. E ele já está pronto. Só que às vezes ele está tão entulhado. Já viu aquelas coisas tão entulhadas? Já arrumou o guarda-roupa? Você acha um trem lá dentro? Gente, nem sabia que eu tinha. É isso que eu te chamei para vir fazer nessa tarde. Para você recuperar esse quadro. Para você recuperar essa pintura. Para você lembrar para aquilo que você foi chamado. Abre lá em João 1,16. Jana, pode vir aqui dedicar para mim que eu vou ler o versículo. João 1,16. Deixa eu abrir aqui no meu. Diz o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Fala assim comigo, e graça sobre graça. Sabe o que significa graça sobre graça? Você já foi na praia? Quantos aqui foram na praia? Não vou cantar agora, tá? Daqui a pouquinho. Vocês já viram no mar? Quando você vai na praia, vem aquela onda. Aí quando ela tá, parece que acabando a onda, vem outra. Aí tá acabando aquela, vem outra. Vocês já viram essa cena? Feche seus olhos, imagina essa cena aí agora. Vem aquela onda enorme, aí ela tá fechando, aí vem uma outra em cima. Aí ela acaba e você fala, meu Deus do céu, tanto se você estiver no meio dela, você afoga. Olha aqui pra mim. Isso é graça sobre graça. Nem acabou aquela graça, vem uma graça em cima. Aí nem acabou aquela graça, vem outra graça em cima. Nem acabou aquele favor, vem outro favor em cima. Fala amém. Queria ler um versículo para você. Foi um versículo que Deus me deu. O Senhor falou muito comigo. E eu queria compartilhar com você, porque eu creio que ele tem a ver conosco. O Senhor me deu esse versículo ano passado. Um tempo muito difícil que a gente estava passando, como igreja, na vida pessoal, ministerial. E o Senhor me deu esse versículo. E eu falei, Senhor, esse é um quadro que o Senhor pintou para mim. E eu creio que isso tem a ver com você também. Amém. Está lá em Isaías 54. Abre lá comigo, Isaías. Aliás, não abre. Deixa eu ler com você. Canta alegremente, ó estéril. Como é que alguém estéril canta alegremente? Pois é, mas a palavra de Deus diz, canta alegremente, ó estéril. O Senhor não ignorou que ela estava estéril. Não ignorou que existia um problema. Não ignorou que tinha realmente uma esterilidade. Mas Ele está falando, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta. Exultar é mais que alegrar. Com cantos e exclama. Você vai falar. Você vai exclamar. Você não vai só cantar. Você não vai só alegrar, não. Você vai exclamar. Tu que não deste dores de parto. Não parece uma coisa assim ruim? Mas você quer comer alegre? Eu estou mal. Eu não dei a luz.
tive dor de parto, eu não sei o que é dar à luz, eu não tenho filhos, eu sou estéril. Mas o Senhor está falando, canta, alega, exclama. Porque aí ele fala assim, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Ele está falando para você, eu vou fazer mais na sua vida do que daquela pessoa que você está olhando e falando que ela tem tudo o que você gostaria de ter. Ela já tem tudo o que ela precisaria. Eu estou falando para você, eu vou fazer mais. Mais vão seus filhos do que aquela que é casada. Aí ele fala o seguinte no versículo 2. Eu estou te dando uma palavra. E eu vou te dar mais filhos do que aquela que é casada. Aí ele fala no versículo 2. Alarga o espaço da sua tenda. Você é estéril. Para que você vai aumentar a tenda? Alguém que é estéril não precisa aumentar a casa. Concorda comigo? Quando que você pensa em aumentar a casa? Quando você tem mais um filho. Mas ele está falando o seguinte. Alarga o espaço da sua tenda. Pode ampliar. Porque eu vou te dar mais filho do que você imagina. Aí ele fala aqui. Estende o todo da sua habitação. E não o impeças. Alonga as suas cordas. E firma bem as suas estacas. O que ele está falando aqui? A hora que ele fala assim, alarga o espaço da sua tenda, é a mesma coisa que falar assim, você está procurando um casamento? Compra um pacote de lua de mel. Oi? Como? Que eu vou comprar pacote de lua de mel se eu estou separando? É isso aqui que o Senhor está falando. Alarga o espaço da sua tenda. Você está achando que você é estéril? Quero te dizer, tem coisa nova para você. Você precisa ter uma atitude de fé. Alarga. Aí ele fala assim, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Foi muito além do que você imaginou. Você não vai ter só filho. Tem uma promessa para os seus filhos. Aleluia. Eles vão ocupar lugares que você não foi. Eles vão viver o que você não viveu. E olha que extraordinário que diz no versículo 4. Não temas. É como se ele estivesse conversando com a pessoa. Se ele estivesse falando com você. Aí você argumentasse para ele, Senhor, mas deixa eu te falar. Esse problema no meu casamento tem anos. Aí o Senhor fala para você, não temas. Porque não serás envergonhada. É extraordinário isso. Você fala, Senhor, eu vou crer de novo. Senhor, de novo eu vou falar desse assunto. Aí o Senhor fala para você, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da sua mocidade. Sabe o seu passado? O seu futuro vai ser tão glorioso que você vai esquecer a vergonha do seu passado. E não vai te lembrar do opróbrio da sua viuvez. Sabe a vergonha que você passou com essa morte? A morte das suas 5 empresas, a morte do seu financeiro, do seu ministério, do seu casamento, não sei do que, mas ele está falando, o opróbrio da sua viuvez fala de morte. Sabe aquela vergonha horrorosa que você passou? Eu quero te dizer, você não vai lembrar dela mais. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada. Fala assim comigo, por breve momento, te deixei. Todas as vezes que se fala de tribulação em Deus, é breve momento. É leve e momentânea tribulação, mas peso de glória. Aqui ele está falando por breve momento. Pastor, não tem tempo. Pois é, mas para Deus um dia com 1000 anos. É breve. Por breve eu te deixei, mas com grandes misericórdias volto a te acolher. No ímpeto de indignação escondi a minha face, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Com misericórdia fala comigo, eterna. E aí lá no final, no 15, diz o seguinte: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti.
No 17 diz: toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. O que ele está falando? Eu não disse para você que não vai ter problema. Eu não disse para você que você não vai passar tribulação. Eu só disse que ela não vai ser maior que você. Eu só disse que a arma que se levantar, então vai ter arma para levantar. Ela não vai ganhar. Ela não vai prevalecer. Porque a língua que vier contra você em juízo, aquela língua que vier para falar mal de você, para acabar com você, que vier para falar de forma maligna, ela não vai prevalecer. Amém. Ele vai te dar uma maneira de você estar no meio das cobras, mas as cobras não picam mais você. Amém. E se picar, não faz diferença. Amém. Essa é a promessa do Senhor para nós. Aleluia. Esse é o quadro que eu queria pintar para você nessa tarde. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você orasse agora por esse quadro. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu gosto desse louvor, porque ele fala do Senhor. Ele diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o início e Ele é o fim.